Glória a Deus. Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, em adoração. O pastor me incumbiu de uma missão de trazer aqui uma canção que é a canção tema dessa conferência, e eu estava ouvindo ela. Que letra para nós cantarmos juntos como igreja, mas tem que cantar para valer, tem que soltar a voz mesmo. Então, para cantar melhor tem que ficar de pé, né? Vamos ficar de pé? O nome da canção é Glorificar. Cada canto desse mundo, cada passo ecoar seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Aleluia! Queremos glorificar o teu nome, Jesus. Um tesouro em vasos frágeis, um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. O grande eu sou, o grande eu sou, nos chama, servir e amar a igreja. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar, seja aqui ou além, e até o final, glorificar.
palmas, com palmas, com palmas, vai! Oh, 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 glorifica. Oh, 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 glorifica. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O grande eu sou, com a sua voz, nos chama a existir. Ele chama pessoas que vivem a existir, que vivem a encontrar o propósito na sua vida. E qual é o propósito? Servir e amar a igreja, e até o fim, glorificar o nome de Deus. O Senhor nos chama para servir a igreja, para amar a igreja, e para glorificar o nome de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar aquele que nos trouxe vida, e aquele que nos chamou à existência. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos nossos corações, amém? Queridos, quero lembrar que as crianças já estão lá, a maioria das crianças já estão no culto infantil. Se tem alguma criança aqui ainda, não consigo ver, os pais estão todos de pé, mas se tiver alguma criança aqui ainda, podem levar elas ali no salão da comunidade, que as professoras e os professores já estão lá com elas no culto infantil, cuidando delas, né, tendo o momento delas ali de louvor e adoração. No final, se você quiser adquirir um livro, temos alguns livros ali, esses livros nos ajudam nas despesas da conferência. Um dos livros é escrito por um cara sensacional, o livro A História de um Soldado na Reserva, um livro que eu escrevi ano passado. Se você não adquiriu ano passado, quiser ler... Esse escritor é top, hein? Esse escritor é fera. Top, cara é fera. Quer ver o próximo que eu vou dizer? O próximo é melhor ainda. Se você não comprou, converse com alguém que já comprou, vê se é bom, e se ele falou que é bom, compra. E se ele falou que é ruim, me dá o nome depois, tá, pessoal? 25 pila você pode adquirir seu livro. Falando em autor bom, autor fera, lançamento com cheirinho de pão, fresquinho, devocional, 1 minuto com a palavra de Deus, de ninguém mais, ninguém menos que o nosso irmão, pastor Éder Carvalho. Um devocional, uma mensagem bíblica por dia para você, para edificar a sua vida, a sua caminhada, fortalecer no seu dia a dia. Tem ali atrás também, junto com as meninas e meninos das livrarias, pode passar ali. E um outro livro que eu encomendei, que eu não li ainda, mas me interessou muito, chama Conexões em Tempo Real. Conectando a vida profissional com a obra global de Deus. Conectando a tua vida profissional com a obra que Deus tem para o mundo. Tenho certeza, pela editora, pelo autor que eu conheço, que vai ser um livro que vai edificar e fortalecer muito sua vida. Você pode depois ali adquirir também o seu livro. Amém? Próximo hino, vamos levantar nossas ofertas. E durante essas ofertas, elas vão ser para o investimento aqui da Conferência Oikos. Todo o evento é abençoado por parte da comunidade, né? E o único momento que nós levantamos uma oferta, então, é durante o culto. Se você puder contribuir, ofertar com esse movimento, com as despesas do nosso programa, que Deus te abençoe. Se não puder, não tem problema, o objetivo é estarmos aqui para louvar e exaltar ao Senhor com as nossas vidas e os nossos corações. Louvamos a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Jesus, aquele que é eternamente o Verbo que estava no princípio com Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E o que Ele fez por nós? Deixou o céu para buscar-nos, veio
amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o Rei, tu é a glória, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome que é sobre todo nome? Jesus. Oh, nós amamos a Jesus mais do que tudo. Esse Jesus nos cativou. Ele disse: quando eu for levantado da terra, muitos atrairei a mim. Fomos atraídos por Ele. Jesus, nós desejamos, Pai, nós temos anseio, nós temos sede pela Tua presença, Pai, sede por mais de Ti. Só quero a Ti, Jesus, acima de tudo,
só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de. Só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, aleluia! Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, eu quero beber de ti, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Flua neste rio, deixa este rio fluir. Mergulha na presença dele, mergulha neste rio. Oh, aleluia. Maravilhoso Jesus, como é lindo sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Saber que o rio está fluindo aqui. Aleluia. Existia uma represa que nos impedia de ter acesso a este rio. Era o pecado que fazia separação entre nós e Deus. Mas na cruz do Calvário o preço foi pago, o sangue de Jesus foi derramado, a barreira foi quebrada, o véu foi rasgado de alto a baixo, e o rio está correndo aqui nesta noite. Quantos podem mergulhar? Pela fé você pode, em Cristo você pode. Ele te chama agora. Vem fluir, Ele te chama. Vem mergulhar em mim, diz o Senhor. Quero
do teu rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Quantos podem se alegrar na presença do Espírito Santo? Aleluia! Eu canto só mais uma canção que eu preciso cantar junto com a igreja, porque ela tem tudo a ver com essa conferência, com esse tema, com esse propósito. É uma canção que Jesus me deu, se chama A Canção do Semeador. E eu me lembro que quando eu estava escrevendo essa canção, eu estava pensando, Isaías disse, eis-me aqui. E quando Isaías disse, eis-me aqui, ele não estava simplesmente diante de alguém atrás de um microfone, mas ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que se assenta em um alto e sublime trono. Os céus ouviram o eis-me aqui de Isaías. Nesta noite, se você tiver um eis-me aqui sincero e verdadeiro, você será ouvido nos céus. Os céus se inclinam para ouvir a voz de alguém que diz, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, eu quero ser usado por ti, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Aleluia. E que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui. E que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Jesus tem um propósito para a sua vida. Eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há um chamado a cumprir. Há muitas almas para ganhar, que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus. E que se ouça, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me
Abrace o propósito de Deus para a sua vida nessa noite. Se você já fez isso, abrace ainda mais apertado a partir de hoje. Diga: Jesus, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Eu quero cumprir todo o teu propósito para a minha história. Tudo aquilo para o qual eu fui escolhido, eu quero viver. Eu fui escolhido para te adorar. Eu fui escolhido para te adorar, para estar contigo, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, pregar o teu amor. Senhor, eu fui escolhido para proclamar, eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do Senhor. Eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, com atitudes de amor, aleluia. Senhor, há um chamado a cumprir, há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar, que o teu reino venha aqui, que o teu querer possa reinar, na terra como nos céus. Erga sua voz e declare, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, toque os céus e cante, que se ouça, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Quando Isaías disse eis-me aqui, ele ouviu os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso para curar e para salvar, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, eternamente digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus
poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda forte aquele que é digno, eternamente digno. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Pastor Israel. Aleluia. Amém, que bênção. Ainda de pé nós queremos orar e quero convidar para vir aqui à frente o irmão pastor Renato. Quero já de antemão agradecer também a disposição de estar aqui conosco esse fim de semana, nos abençoando. E queremos orar, convido a fechar os nossos olhos, querido amado Deus e Pai. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, pela vida do Renato, pela disposição que ele tem, ó Deus, de te servir, ó Pai, pela dedicação que ele tem ao seu reino, ó Pai. Nós conhecemos e sabemos da história da dedicação, ó Pai, que ele entrega total ao Senhor. E hoje está aqui por causa disso, ó Deus. Deixou do seu tempo, da sua família, da sua comunidade afazeres, para poder estar nos abençoando com a Tua palavra, ó Pai. E desde já eu agradeço por aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração e temos a certeza, ó Deus, daquilo que Ele vai estar ministrando em nossas vidas. É algo que o Senhor tem para nós nesta noite e neste fim de semana, Pai. Assim nós o abençoamos, assim nós agradecemos ao Senhor pela presença do Renato aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, Igreja de Jesus. Que essa graça de Deus, que faz com que nós possamos ter acesso a Ele, abra espaço para que nossos corações sejam ministrados por aquilo que Ele preparou desde a eternidade. Porque aquilo que nós recebemos aqui são coisas que Deus, desde a eternidade, já tinha preparado para nos entregar quando nós, então, disponíveis a Ele, ensináveis por Ele, nos colocássemos à disposição. E é isso que nós fazemos aqui. Nós nos voltamos para aquilo que Deus quer falar, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Ele já preparou de antemão para nos entregar então nessa noite. Então o convite é para que eu pudesse falar para vocês a respeito do valor da casa no desenvolvimento do povo de Deus. Não é nada tão simples, porque quando eu comecei a meditar mais sobre isso, Deus foi colocando no meu coração uma palavra, e daí eu já comecei assim, ai Deus, se eu começar por aqui, que horas que eu vou terminar? Deus disse que era para eu ficar tranquilo, que Ele faria a obra. Então, assim, eu espero que eu consiga terminar antes da meia-noite. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória do povo de Deus aqui. Quando nós olhamos para a trajetória do povo de Deus, Deus começa a sua história lá na Páscoa no Egito como experiência da casa. Se nós olharmos para aquilo que está acontecendo no Êxodo, o início da formação do povo de Deus como uma identidade, como um povo que vai ser liberto, como um povo que sai da escravidão para a libertação, inicia com uma experiência nas casas. Se você pegar o texto de Êxodo, capítulo 12, para meditar nele, você vai perceber que Deus está dando instruções muito claras a respeito de como aquelas pessoas que já tinham experimentado 9 intervenções de juízo, aquilo que nós chamamos de pragas, Deus chama de intervenções de juízo. E essas intervenções de juízo recorrente que esse povo havia experimentado, vai se encerrar agora com essa experiência de Deus dizendo, vocês vão se reunir nos seus lares e vão preparar-se para aquilo que eu vou fazer. E para esse texto nós vamos nos voltar em alguns versículos para meditar um pouco a respeito de como Deus, na sua graça e misericórdia, está levando esse povo então a experimentar um primeiro passo que é a obediência. Eu quero só ler alguns versículos, o capítulo todo precisaria ser lido para a gente se contextualizar, mas eu vou ler do versículo 2 ao 5 que dizem assim:
Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Se você olha todo o capítulo 12, já iniciando com esses poucos versículos, você vai ver que Deus tem um aspecto importante aqui nessa instrução, que é a obediência. Deus está dizendo: eu vou passar pela terra do Egito, eu vou derramar o meu juízo, eu vou fazer obras inimagináveis, não haverá casa no Egito onde não haverá pranto, choro e dor. E aqueles que forem obedientes à minha instrução, colocarão nas vergas das portas e no seu umbral o sangue desse cordeiro que será imolado. E pelo descritivo desse cordeiro, isso não é uma janta qualquer que Deus está dizendo: junta o povo no PG, faz uma janta aí. Não é sobre isso. Não é junta o povo na volta da mesa e vamos comer o que tem para comer, vamos se alegrar porque o PGM é para multiplicar. Não é sobre isso. Deus está dando orientações muito claras, levando essas pessoas para uma comunhão na qual eles experimentarão, submetendo-se à orientação de Deus, a uma experiência de libertação, uma experiência que os deixaria com um aspecto diferenciado com relação a todos os outros que estavam na volta. Deus estava prometendo e Deus estava assumindo um compromisso de que aqueles que se submetessem a essa orientação e obedecessem seriam poupados, experimentaria um diferencial. E essa marca deste sangue nos umbrais desta casa, que havia sido consagrada ao Senhor, faria com que aqueles que ali dentro estivessem, fizessem a experiência de que o juízo que passaria pelas ruas do Egito não adentrariam nesta casa. Se nós olhamos para esse aspecto da obediência, tem sim um aspecto da celebração. Aquela coisa bonita de Deus dizendo em detalhes: se você é de uma família pequena, ou se você é de uma família que conhece alguém de uma família pequena, junta o povo aí para experimentar essa celebração. Deus está instituindo PGs. A celebração do Egito são pequenos grupos familiares. São pequenos grupos familiares que vão experimentar intervenção de Deus, cuidado de Deus, Deus poupando o seu povo, Deus gerando uma identidade nesse seu povo, a partir da experiência da celebração dentro de uma casa, mas não com qualquer cordeiro, um cordeiro sem mácula. E claro, nós já sabemos para onde isso está apontando. A gente já tem clareza de que depois esse cordeiro sem mácula será outro, e não aquele bonitinho que agora ali naquele momento foi sacrificado. Isso está apontando lá para Jesus. Mas a experiência do Êxodo é um prenúncio do que Deus faz através de Jesus, na casa, na família, na vida daqueles que experimentam em obediência o aspecto da celebração, vivenciando uma vigília. Isso é fantástico. Aquele povo que foi levado para dentro das casas antes de Deus libertá-los do Egito, eram chamados à vigília. Eles iriam comer o cordeiro naquela noite, eles iriam então ter esse momento de celebração, e Deus diz para eles: estejam com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, porque o que eu vou fazer nesta noite fará com que vocês durante a manhã precisam bater em retirada. E despojem os egípcios aí, pegando um tanto de coisa, vai pedindo, porque eu vou colocar um coração sensível nesse povo, para eles entregarem ouro, prata e tudo o que vocês pedirem. Deus está falando ao povo que está escravo: vocês não apenas serão libertos do maior poderio militar da sua época, mas vocês experimentarão ainda despojar esse povo como se fosse uma guerra. E se você ler o capítulo 12, em determinado momento, Deus diz que estes então saíram do Egito, Deus retirou o povo de Israel do Egito como o seu exército. Queridos, eles eram escravos, eles eram submetidos à escravidão.
Eles não tinham vontade própria, eles não tinham direito de decisão. Moisés está insistindo com eles já por 9 vezes que era para deixar esse povo ir para o deserto para fazer sacrifício. Faraó está dizendo que eles querem adorar a Deus porque eles são preguiçosos, não têm o que fazer e agora ficam inventando coisas. Mais ou menos no nosso tempo também é assim. O povo vai muito para a igreja porque é uns à toa, preguiçoso, não tem mais o que fazer mesmo, daí acaba indo para a igreja. O Faraó não gosta dessas coisas. Ele diz, agora vão trabalhar mais ainda, porque palha não se dará a eles. Que se virem, estão preguiçosos, estão com um tempo muito disponível para esse, que é mesmo esse seu Deus. É assim que Faraó reage à busca intensa do povo de Deus que quer adorá-lo, que quer buscá-lo. E agora na experiência em casa, eles vão experimentar algo fantástico a partir dessa vigília, porque terão um amparo mútuo e solidariedade dentro dos seus lares. Abrir a casa para que outros sejam integrados é o primeiro passo para experimentar essas obras maravilhosas que Deus vai fazer para salvar. Tem coisas reservadas que Deus só entrega quando o seu povo se reúne em culto. Fé cristã não é fé esotérica. Fé cristã é fé que se vive em comunhão. Fé cristã não é esoterismo, que você pode viver desigrejado. Não existe fidelidade de fé cristã com desigrejados. Não há, porque isso está na contramão da essência do que Deus nos chamou a ser, que é seu povo que vive em comunhão. E a prova concreta, já ancorada, já está na saída do Egito. E é na experiência do cotidiano que a gente sabe que nós precisamos do amparo mútuo. Porque mais cedo ou mais tarde, se a gente se distancia da comunhão, seja ela do culto ou dos pequenos grupos, nós vamos saber que depois esse Deus passa a concordar com tudo que a pessoa concorda e discorda de tudo que ela discorda. Esse Deus é uma imagem e semelhança das próprias pessoas desigrejadas. Ele concorda com tudo que elas concordam e discorda de tudo que elas discordam. É um Deus criado à sua imagem e semelhança. Onde nós evitamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança? Na comunhão, quando Deus reserva coisas que Ele só entrega na comunhão, e quando nós, então, em caminhada conjunta, nos amparamos mutuamente para vivenciar solidariedade e amparo mútuo nessa experiência do agir de Deus. Eu gosto de sempre, de novo, formular assim que discipulado, caminhada com Deus, vivência de fé, é uma experiência de amigos que compartilham uns para os outros o que Deus está fazendo em suas vidas e através das suas vidas. E é isso que nós somos, amigos, irmãos, que experimentam essa intervenção e o agir de Deus e compartilham uns com os outros o que Deus está fazendo. E nos animamos, nos fortalecemos, nos estimulamos, nos consolamos, nos confrontamos em amor. E daí então avançamos na experiência de termos sido poupados do juízo, termos sido amparados, resgatados, porque aquele sangue então, que agora nesse segundo texto, se você quiser, você vai poder depois perceber em Mateus 26, é que por mais de 1000 anos o padrão para a celebração da Páscoa foi nos PGs. No templo se sacrificava de forma ritual e as pessoas iam para suas casas celebrar a Páscoa. Se você olha Mateus 26, você vai ver que Mateus 26, 17 a 30 é a experiência do próprio Jesus no momento final, falando para os seus discípulos e dando instruções para preparar a Páscoa. E para onde que eles vão preparar a Páscoa? Numa casa. Óbvio, é numa casa, eles estão indo para uma casa. Jesus diz, vão adiante de mim, vocês vão encontrar um homem, e vocês vão lá na casa dele, vai ter um espaço, um cenáculo, lá vocês vão entrar e vão organizar a Páscoa. E é nessa experiência de comunhão dentro de uma casa que Jesus institui a última ceia. É uma experiência não do templo, ela é uma experiência da casa. Da intimidade do convívio, do compartilhar de uma refeição que tem, sim, os seus princípios, que mostram que é mais do que apenas um banquete, é uma experiência de um encontro com Deus. É ali, então, que Jesus faz essa experiência do Egito, e Ele mesmo se torna o Cordeiro, então, que agora, experienciando por si mesmo essa comunhão, vai ser aquele sangue lançado sobre nós,
que faz com que a experiência nossa pessoal e da nossa casa seja a experiência que os fiéis e obedientes do Egito experimentaram. Aquele sangue na verga das portas, na consagração da casa e da família para o agir de Deus. É isso que Jesus está estipulando. Essa mesma experiência, esse mesmo agir de Deus. Não significa que não teremos lutas, dificuldades, problemas, doenças nas nossas casas. Não é sobre isso. O que nós agora aqui temos como promessa de Jesus, na experiência de uma casa consagrada ao Senhor, é que o juízo não adentrará nesta casa. Que o juízo de Deus passará adiante. Essa é a promessa, essa é a palavra de promessa de Deus sobre a vida daqueles que estão entregues a Jesus. Que o juízo de Deus não adentra nessa casa. Que a presença de Jesus em nós faz com que tenhamos um Deus favorável a nós. Um Deus que olha para nós com graça e misericórdia, porque Ele não lança juízo sobre aqueles quem Ele olha e vê Jesus na vida deles. Ele não tem como fazer isso. Ele os ama porque Ele vê Jesus nessas vidas. E essas vidas então consagradas servem a Deus, glorificam a Deus, vivenciam com Deus aquilo que Ele tem preparado então para nós. E assim então, nós começamos a, quem sabe, precisar redescobrir que os primeiros discípulos de Jesus não tinham templo, eles não tinham um local específico para culto. Por quase 250 anos, os discípulos de Jesus, depois posteriormente chamados de cristãos, eles tinham as suas próprias casas, eram as suas casas, era ali que eles vivenciavam a sua experiência de fé. A experiência de termos este espaço aqui é uma coisa que aconteceu porque a gente ficou grande demais em número. Eu não sei na sua casa, mas todo esse povo aqui não cabe na sala da minha. Não dá, né? Não sei na sua, cada um conhece a sua casa, mas não cabe na minha. E daí nós começamos a expandir as paredes das nossas casas. Eu fiz um período de estudos fora e eu fui fazer arqueologia então em Roma, fui fazer arqueologia na Grécia, fui fazer arqueologia em Israel, e o que me chamou muita atenção em todos esses sítios antigos das primeiras igrejas cristãs. Existem basílicas construídas deste tamanho ou até maiores já no século III. Se você desce 4, 5 metros abaixo do piso da basílica, tem uma igreja bem menor, normalmente uma construção menor. E num terceiro piso, tem um espaçozinho, pequenininho assim, que você identifica nitidamente que isso daqui, 2 normalmente por 3, era a sala de uma casa. E daí de repente, se você olha na arqueologia, você percebe que esse espaço tinha paredes e de repente, essas paredes foram retiradas. Aumentou-se um espaçozinho de um cômodo que tinha do lado. E daí a igreja então foi crescendo, gente foi sendo chamada para o PG, e aquela turma tinha um problema com o PG multiplicador, eles não conseguiam multiplicar, então eles derrubavam as paredes da casa. Então se você tem problema com o PGM, já sabe o que fazer. Então eles foram derrubando as paredes das casas. Aquilo então, aquele espaço ali, ficou consagrado para o encontro daquela igreja que estava surgindo. E com o passar de mais 50, 60 anos, o que as famílias faziam? Elas doavam este espaço para ser um lugar específico de encontro. E passados mais 100 anos, se soterrava tudo aquilo e se construía uma igreja maior com um fim específico para a adoração. Um exemplo que eu gostaria de te mostrar. Essa igreja aqui fica em Roma, de São Clemente em Roma. É um espetáculo, uma obra-prima da arquitetura e da teologia e de tudo que se pode imaginar a partir do século XII, quando a igreja está no auge. Entrando nela, a gente fica um pouco constrangido que a gente tenha investido tanto dinheiro quanto cristãos, porque essa é uma parte da nossa história cristã como um todo. A reforma, depois de 1517, a gente começa a falar eles e nós. Mas até aqui, somos nós, cristãos, que estávamos edificando esses palacetes. Palacetes com ouro,
palacetes com obras de arte no teto, com vigas altas, com as colunatas. Aqui embaixo é uma cadeira, mas é um troço tão gigantesco e cheio de pompas, que é algo que chega, que a gente fica até perdido. O que é que eu olho primeiro para admirar qual obra de arte, de qual pintor, de qual época que é o negócio? Porque é um negócio gigantesco. Mas só se você daí desce um pouquinho para esse patamar aqui. Eita, para onde que está indo? Socorro! Volta, obrigado, só salvou. Volta só mais um. Se você vai um piso inferior aqui, você vai descer quase 5 metros de escadas e vai chegar na parte inferior dessa basílica enorme que reuniu o povo. De repente você vai encontrar um espaço bem menor. Esse espaço menor no piso inferior era então a igreja. Aqui era o espaço de celebração. Isso daqui então é o espaço que cabe ali umas 40 pessoas. Para aquela época, digamos assim, daria para ficar em pé porque não tinha cadeiras. Naquela época a igreja não usava nem cadeiras nem bancos. As pessoas faziam a celebração em pé. Agora, se você vai mais 4, 5 metros abaixo desse piso, você vai encontrar isso daqui. Essa daqui é a rua do período do Império Romano no primeiro século. E essas construções aqui na volta são casas. São casas, são construções, são pátios, são ruas que com o passar do tempo e com o poder da igreja foi sendo soterrado e foi construído. E para você ter uma noção um pouquinho, está aqui algumas coisas para você ver de onde saiu aquilo que estava lá em cima. Começou mais ou menos aqui. Por que eu quero mostrar isso daqui? Porque por vezes nós precisamos retroceder um pouco no tempo e perceber que tudo aquilo que é grandioso, que foi construído, iniciou num PG, num PGM, numa casa. No convívio entre pessoas que se conheciam, que compartilhavam da sua vida, e com essa experiência de Deus salvando, de Deus acrescentando os que iam sendo salvos, isso ganhou em esplendor. O problema é que quando nós nos concentramos nisso aqui, nós nunca vamos fazer a experiência que foi feita aqui. Nós vamos gastar um monte de tempo e nós vamos brigar um monte entre nós para preservar isso aqui, sem nunca ter experimentado que o que motivou o começo estava aqui. Nós vamos disputar sobre orçamentos, nós vamos nos debater sobre um monte de coisas, ministérios, programações, eventos e assim por diante, quando Jesus experimentou na sua vida a comunhão de um PG com aquele protótipo que veio lá do Egito, da salvação e sendo experimentada lá, nessa comunhão. E é assim que as coisas foram começando, e não só aqui em Roma, em São Clemente de Roma, foi assim na parte do Mediterrâneo inteiro. Quando chegou mais ou menos ali pelo 5º século, toda a bacia do Mediterrâneo era cristã. Igrejas suntuosas foram construídas em todo o norte, onde hoje é Egito, Tunísia, onde era uma parte da Arábia, onde era Iraque, onde era Turquia. Tudo isso era igreja cristã. E pelo 5º, 6º século, isso era tão gigantesco e poderoso que aquilo que era o essencial deixou de existir. E no 6º século, Deus diz que venham os árabes. E os muçulmanos destruíram tudo o que durante 500 anos foi cristão. O Egito, a Tunísia, a Argélia, uma parte da Arábia, a parte da Síria, chegando no Iraque, passando pela Turquia, tudo isso deixou de existir em 100 anos. Quando nós perdemos o foco daquilo que Deus realmente quer, Ele tem direito a transformar aqueles que foram parte da sua história, Ele os transforma apenas em rodapé da história. Quando nós não nos envolvemos no que Deus quer fazer, Deus nos coloca como apêndice da história. Cumpriu o seu propósito, assim como um dia foi o templo de Jerusalém.
detalhado por Deus, mas quando cumpriu o seu propósito, no ano 70, foi destruído e nunca mais foi edificado. Deus tem os seus jeitos de despertar o seu povo para a caminhada que Ele quer. E é muito legal perceber, então, que não sei usar isso aqui. Eu estou tentando apertar uma vez só, mas... Voltamos um pouco mais. Isso, no próximo. Era para estar pulando não tudo de uma vez, mas pode ser assim. Quando nós olhamos agora para a cultura do nosso tempo, esse é um aspecto que eu queria trazer para nós, fazendo um paralelo com essa questão das nossas casas. Nós vivemos num tempo confuso. A cultura geral do nosso tempo, onde nós estamos vivendo, é algo confuso. Existe uma história muito legal para a gente entender o que é cultura. Estavam 2 peixinhos nadando numa direção. Vem lá os 2 peixinhos numa lagoa nadando. Passa um peixinho mais experiente e olha para os 2 peixinhos e diz: e aí, rapazes, como está a água hoje? Os peixinhos se olham, seguem nadando adiante. Depois um olha para o outro e diz: que cara estranho, o que é água? Cultura é isso. Cultura é aquilo no qual nós nadamos e, na verdade, a gente nem percebe que está ali. Isso é cultura. Isso é o que está ao nosso redor, é o que nós consumimos nas nossas mídias, o que nós vemos na rua, o que nós vemos nos nossos jornais, o que nós vemos nas mídias, o que nós vemos nos formadores de opinião, o que nós vemos nos nossos jornalistas, o que nós lemos nas nossas mídias, tudo. Nos jornais, tudo isso tem a ver com cultura, o que está formando o que nós somos. A questão é que para nós como igreja e para nós como sociedade, isso aqui precisa nos incomodar, porque essa cultura do nosso tempo é uma cultura do distanciamento. E não só por causa da pandemia, a gente já vivia isso depois, a pandemia depois só acelerou esses processos. Nós vivemos uma cultura do cancelamento. Rapidinho, a turma cancela os outros. A pessoa dedicou-se em favor dela durante 20 anos. Fez um desagravo, algo que ela não gostou, ela simplesmente nunca mais aparece e fala mal da igreja inteira. É a cultura do cancelamento, ficou fácil na internet. A gente é amigo no Facebook, já não é amigo mais. E as pessoas transmitem isso para a vida real. A gente já vai logo ver quais as consequências que nós já temos experimentado. Nós vivenciamos um envolvimento com relacionamentos descartáveis. Nós temos uma cultura do anonimato. Eu vivo numa cidade, morei num prédio, onde um prédio com 4 apartamentos por andar. Eu vivi quase 1 ano nesse apartamento, sem saber que do outro lado, na diagonal do meu apartamento, morava uma família. Acredita? Eu nunca os vi, eu não os ouvia. E depois de quase 1 ano eu descobri que eles moravam ali mesmo, que tinha gente morando ali. Eu sempre achava que aquele apartamento era desocupado. Eu acho que eles, quando viam que eu ia sair, fechavam a porta, me esperavam descer o elevador, depois eles iam atrás. Sei lá, só sei que eu nunca conheci esse pessoal que morava ali. É uma cultura do distanciamento e do anonimato em que nós vivemos. E as consequências disso têm levado ao não pertencimento, o sentimento de estar deslocado, independente de onde você está, de não se sentir parte, de não se sentir pertencente, de não estar em paz onde está, a não ser, quem sabe, no isolamento do seu quarto, do escritório, distanciado até algumas vezes da família. Isso se chama não pertencimento. E por uma série de motivos, daria uma conferência só por isso. Mas aqui o que nos tem levado a vivenciar vínculos frágeis e relacionamentos superficiais. No fundo, ninguém nos conhece e nós não conhecemos ninguém. Nunca viveu tanta gente sobre a face da terra, mas os nossos avós conheciam mais nomes de pessoas por olhar nos olhos do que nós. Eles sabiam os nomes dos seus vizinhos e de quem era filho e neto ainda. Nós sequer sabemos o nome das pessoas, quando muitos colegas de trabalho, quem sabe, talvez. É uma cultura que tem nos deixado um pouco assim ao Deus dará, ao léu.
As consequências disso que nós já vemos é que nós vivemos numa sociedade onde a empatia já não é uma virtude. Nós vivemos numa sociedade onde há a perda da compaixão. Nós vivemos numa sociedade que diminuiu o amor ao próximo, porque isso já não é marca cristã social, está faltando. Nós estamos deixando de temperar e de ser luz. Nós temos vivido rupturas dos vínculos saudáveis, pessoas que vivenciam vínculos saudáveis. Nós não temos pessoas, e cada vez menos pessoas, que são vínculos saudáveis. Tem vínculos que não são saudáveis, que tem que dar uma ajeitada na coisa, dar uma ajustada, porque não são saudáveis. Mas os vínculos saudáveis que nos mantêm juntos, nos têm sido muito frágeis. E com isso, o resultado, nós temos menos inteligência emocional e relacional. Tenho dito isso muito para pais de adolescentes, que olham para as crianças e querem que elas sejam pequenos Einsteins. Investem um monte na educação das crianças, curso de tudo quanto é tipo de coisas, e elas conseguirão vagas fabulosas no mercado de trabalho. E 6 meses depois, elas serão demitidas por incompetência relacional e emocional. Porque é isso que tem acontecido no mercado de trabalho. As pessoas têm sido contratadas pelo coeficiente de inteligência e têm sido demitidas pela incapacidade relacional. E quando nós, olhando para isso, nós vemos que isso é um círculo vicioso que alimenta a nossa cultura. Tudo aquilo que está lá em cima é vivenciado por causa dessas coisas que estão aqui embaixo, e essas causas aqui embaixo geram essa cultura lá de cima. Nós tivemos uma experiência terrível da saída da pandemia, onde era surpreendente o nível da nossa incompetência social, da nossa falta de sociabilidade. Eu estava num discipulado com um dos rapazes com quem a gente caminha em discipulado há algum tempo, e daí eu falei assim, olha, nesse sábado nós vamos receber a visita do presidente da Câmara de Curitiba, para poder dar uma olhada num projeto que nós ajudamos a apoiar como rua, para poder fazer o recapeamento da rua, rede pluvial, e o secretário de obras e o presidente da Câmara foram até a nossa rua, então, para conversar com os moradores da rua. E eu disse, então, o nosso discipulado hoje vai ser participar juntos dessa reunião. Vem lá, vamos junto comigo, vamos para a tal da reunião, que vai ser lá na rua mesmo, na rótula que tem lá, e a gente vai conversar. E lá fomos nós, então, eu e ele, e daí vieram muitas pessoas, tinha umas 30 pessoas ali que estavam participando. O presidente da Câmara começou a reunião dizendo, isso depois da pandemia, começou a reunião dizendo, nós temos o projeto aprovado com tanto recurso para fazer, então, o recapeamento da rua, a rede pluvial. E o vizinho começou, mas essa escola ali, essa escola atrapalha o trânsito, não tem como estacionar, ficam parando na frente da nossa casa. Daí o outro já virou de costas para o restante do grupo, parou na frente do presidente da Câmara, com o dedo em riste na cara dele. Daí já tinha um outro, uma senhora mais idosa, que já começou a dizer, mas chegou atrasado na reunião, está querendo mandar em tudo. Virou um caos aquela reunião, um caos. Eu estava com vergonha de ter levado o meu discipulando junto. Eu falei, depois a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso. E daí eu falei, passou a reunião inteira, assim, nesse caos, o presidente da Câmara já estava rouco de tentar convencer aquela multidão ali, de que ele não precisava ser linchado, afinal de contas ele tinha vindo dizer que tinha dinheiro para fazer o negócio. Imagina se ele tivesse ido sem o dinheiro, né? Mas foi assim, uns 8 meses depois da pandemia, e para mim ficou nítido, a nossa capacidade de sociabilidade diminuiu consideravelmente. As pessoas não perderiam a compostura de forma tão rápida como perderam depois da pandemia. E não é à toa que muitas das nossas famílias têm rescaldos de rupturas, de brigas, de desavenças até hoje. Porque nós saímos de um período de distanciamento e tensão com demandas não resolvidas. E nessas demandas não resolvidas, as polarizações, e não só políticas, elas têm nos deixado travados. Isso nos tem colocado reféns. E agora, então, eu convido a igreja a não repetir isso, mas eu convido a vocês também, para que nós façamos a diferença. Os lares estão mais fechados nos últimos anos.
bem mais fechados, e talvez nós nem tenhamos mais noção, mas nós recebíamos muito mais visitas há 20 anos atrás do que nós recebemos hoje. Hoje nós temos muito mais para oferecer para as pessoas, mas as casas estão muito mais fechadas. A questão aqui por trás é que gerações acabam sendo afetadas e o resultado dessa cultura é uma geração ansiosa. Quem gosta de ler, quem tem filhos adolescentes, crianças, quem trabalha com crianças, eu indico muito esse livro, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, onde ele mostra que as crianças, há 20 anos atrás, ocupavam em torno de 15 horas da sua semana brincando com outras crianças fora do horário de aula. Há 20 anos atrás, nós, em grande medida, brincávamos 15 horas por semana, alguns de nós 15 por dia, mas 15 horas por semana interagindo com outras crianças. As crianças de 2020, no período da pandemia e anterior, elas brincavam 3 horas semanais com amigos fora da escola. O que gera uma sociedade do cansaço. Sempre cansados, em grande medida por causa do excesso do consumo de mídias, levando a uma síndrome que é do esgotamento total, do burnout. Talvez vocês já ouviram falar, conheçam alguém, ou tenham até experimentado por si mesmos. A experiência do ponto limite do esgotamento emocional, físico e mental. Onde tem uma estafa mental, onde não vai mais, onde não produz mais, porque acabou a bateria, queimou. Quando nós vivenciamos isso, nós percebemos que há um enorme índice de depressão. Nunca, nenhuma geração antes da nossa, independente da idade que você tenha, nenhuma geração antes da nossa no Brasil se matou tanto. Nossos índices de depressão e suicídio ou tentativa de suicídio no Brasil, e olha só o que o Hospital Pequeno Príncipe divulgou no ano passado. Entre crianças entre 9 e 12 anos, houve um aumento de 2022 para 2023, uma tentativa de homicídio, de suicídios de 172% de aumento. Crianças entre 9 e 12 anos, divulgado pelo Hospital Pequeno Príncipe, referência no Brasil em cuidado com crianças. Os índices de tentativa de suicídio e de suicídio entre universitários e pós-universitários nunca foi tão alto quanto é nesse momento no Brasil em 2024 e 2025. Quando nós olhamos para isso, esses altos índices de tentativa de suicídio, de experiência de pôr fim às suas vidas, precisa nos alertar, porque essas sociedades ocidentais têm experimentado algo na sua opulência, classe média principalmente. Sabe qual é o índice de tentativa de suicídio da Eritreia ou do Sudão, que vivem há 20 anos em guerra civil? Quase zero. Porque essas pessoas lutam para sobreviver, enquanto nós, que temos quase tudo que é necessário à disposição, estamos nos matando. Tem uma coisa muito errada com o caminho que a cultura ocidental resolveu tomar. Países secularizados, como Japão, ainda religiosos pela sua religião, cultura, mas quando a gente olha para a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, países secularizados, Alemanha, os índices de suicídio vão aumentando, ou de depressão e de distanciamento. Li uma reportagem há poucas semanas atrás, que me chocou. Um apartamento foi declarado como para ser desocupado porque o aluguel não tinha sido pago. A prefeitura mandou várias cartas para que então essa inquilina desocupasse o apartamento, até que então foi decretado que poderia arrombar a porta. Arrombaram a porta e encontraram uma mulher caída no chão, que estava morta em Londres há 6 anos. Porque ela tinha todas as suas contas em débito automático. Enquanto tinha dinheiro na conta, ninguém sentiu falta. Isso se chama cultura do anonimato, de vínculos rompidos, de relacionamentos frágeis, de distanciamento. Quem sabe se essa mulher tivesse tido a graça de ter sido convidada a participar de uma célula, de um PGM ou de um PG, ela estaria viva.
faltou um vínculo. E faltou a igreja cumprir a sua função como contracultura. Não contra a cultura por si, por levantar bandeiras contra tudo. Não. Uma outra cultura a qual nós somos chamados. Porque era exatamente isso que os nossos antepassados viveram em Roma. No contexto cosmopolita de uma cidade, de um avanço cultural, de uma globalização rasante daquele tempo. Império Romano tomando conta de tudo e todo mundo se perdendo. O que agora a gente vai fazer? Por onde a gente vai? A igreja dizia: vamos lá para casa, que a gente tem uma coisa para compartilhar com você. Leva sua família junto. A gente vai ter uma experiência de fazer um tempo comunitário ali em casa. Vem junto. É assim. Essa experiência do nosso tempo pode ser uma forma de ter casas abertas para experimentar, sim, uma saúde espiritual e emocional, porque de fato caminha junto. Isso precisa caminhar junto, precisamos entender cada vez mais isso. Experimentar um amadurecimento nessa caminhada conjunta, de casas abertas, que geram saúde espiritual e emocional. Eu gosto de abrir a minha casa. Não dou conta de levar a igreja toda, e olha que eu nem sou pastor de uma igreja tão grande. Mas quase todo dia, quando eu vou buscar os meus filhos na escola, eles entram no carro e daí eles perguntam: papai, tem visita hoje? Eles amam a ideia de ter visita. No PG que nós temos em casa, que está no ponto da multiplicação e a turma está travando um pouquinho a multiplicação, nós temos 12 adultos e 6 crianças. Essas 6 crianças, olha, elas se potencializam para 60. É aquela sala abarrotada, a sala da casa é pequenininha, não é nada espetacular. Nós vendemos a casa pastoral e compramos um sobrado menor. E daí mesmo assim a gente está lá na sala. E sobe criança e desce criança no sobrado e vai, e corre, e anda, pula, grita, ri, e chora, e briga. E daí eles vêm recorrer aos pais, os pais começam a intervir. Quando os meus vêm eu digo: resolvam-se. Se resolve. Você vai me pedir agora de novo ajuda? Vai resolver, vocês brigaram entre vocês. Estou dizendo para eles, a vida adulta vai ser assim para toda a vida. Você vai recorrer a quem daqui a 25 anos, 30? Resolvam-se entre vocês. Significa estimular inteligência emocional nessas crianças. Elas estão dentro das nossas casas, em um local protegido, cuidado e amparado, mas elas vão precisar aprender que mesmo crianças de filhos de pais crentes fazem bullying. E depois a gente vai para o mercado de trabalho, não vai ser nem um pouco mais fácil. Como que você se comporta? Como que você está ensinando seus filhos? Consegue entender que um PGM, ele tem função não apenas espiritual, mas também social e emocional? Está tudo junto. Porque Deus não separa e compartimentaliza isso. Deus não quer essas coisas compartimentalizadas. Pessoas que abrem as suas casas e convivem com outros dentro delas, são pessoas que têm um relacionamento, uma forma de relacionamento com mais tolerância. Eu de vez em quando vou visitar algumas pessoas, parei de levantar meus filhos, porque eu entro naquelas casas de casais recém-casados, eles têm uns cristais, uns bibelôs, umas porcelana. Meu Deus, eu entrava naquilo, chegava a dar um frio na barriga e na espinha. Eu falava assim, pronto, mas daqui a pouco vai ser um caos. A pessoa vai falar: não faz nada, pastor. Claro que eu sei, ela trouxe isso lá da China. Claro que ela se importa com o que o meu filho vai quebrar. Dá aquele calafrio. Depois que elas têm filho, eu volto de novo com os meus. E daí a gente percebe que limparam tudo, sumiu. Some tudo, vai tudo para os armários, para as caixas, depois de uns anos volta de novo. Mas por um tempo a gente fica mais em paz. Beleza. Aprendi. Daí um dia, 3 anos atrás, vieram os meus pais, meu cunhado, meu irmão, minha cunhada, para passar Natal lá em casa. Daí a gente preparou a mesa do Natal. Toalha branca, fantástico. Taças de vinho. Era um dia especial, a gente vai tomar um vinho para celebrar com os pais, com o cunhado, com a cunhada, com o meu irmão. A gente gosta de estar junto como família. Os talheres, os pratos, tudo arrumadinho, em cima da mesa. Então nós somos ali em 6, daí os mais 2 crianças, 8. Beleza, coloca tudo em volta de uma mesa, coloca uma cadeira aqui, outra cadeira ali, junta tudo. E daí estava tudo bonito, coloca as comidas assim, daí a gente sentou, olhou para a mesa. Dava medo, porque aquela toalha branca
assim, estava dando sinais evidentes de desespero. Ela estava olhando para tudo aquilo que estava ali acontecendo na volta e dizendo, vai sobrar para mim. E foi dito e feito. Primeira conchada que eu dei para pegar no fricassê, fui o primeiro. Eu tinha que ser justo eu. A esposa olha assim com aquela cara assim de amor, né? Primeira conchada de fricassê no prato, paf, caiu no meio. Eu falei assim, bendito frango. Sujou a toalha. Aí foi, não sei, meu pai foi servir lá a taça de vinho. Já aquela gotinha escorrendo do lado da garrafa, pum! Meu pai ficou todo... Olha, eu não preciso nem contar o resto da ceia de Natal, mas quando a gente terminou de jantar, a gente estava aliviado de se levantar dali e largar aquilo, parecia uma tortura. Aquela mesa estava torturando a gente, mas não deu 2 minutos que o último colocou o garfo no prato assim, a gente já se levantou. Que alívio! Entende? É um alívio sair de um lugar assim. Tem momento que funciona. De vez em quando eu convido uns casais, assim, daí a gente tenta ser chique, daí coloca tudo arrumadinho. Tem momento que não. Você coloca as coisas simples sobre a mesa, servem, comam, se alegrem, tenham leveza, relacionamentos mais leves, poder rir. Caiu no chão, está tudo bem. Tá beleza, tá bom, não tem problema. A toalha não é a mais nova, já passou por uns problemas aí já em outros momentos. Então, essa leveza de relacionamentos de casas abertas. Eu acho terrível quando minha esposa e eu começamos assim, quando vamos receber alguém em casa, daí a gente faz aquele furacão. 20 minutos antes do PG, a gente sai juntando brinquedo. Tenho 2 filhos, um de 7 anos, vai fazer quarta-feira 7 anos, e a Hannah, Matias, vai fazer 7 anos, a Hannah fez 5 anos. Tem 1 ano e 8 meses de diferença. Se não fosse a pandemia, teria tido mais um bem na seguida. Mas daí, a gente, brinquedo espalhado para tudo quanto é lado, coisa largada por tudo quanto é lado, daí 20 minutos antes do PG, a gente sai arrumando, juntando tudo, coloca nas caixas as crianças, aquele furacão, a gente chega a suar para poder receber o PG. Eu olho e eu acho isso injusto com os pais que vão chegando com as crianças, porque elas olham para casa assim e dizem, não tem coragem de convidar alguém para ir para a minha. Como que vocês conseguem manter a casa desse jeito? Entende que isso é falsidade? Isso é falsidade. Qualquer pessoa que tem criança em casa sabe que isso não é real, isso não faz sentido nenhum, em lugar nenhum. Mas daí a gente recebe as pessoas e manda elas de volta para casa com peso na consciência. Essa casa aberta precisa ser esse espaço de convívio, de alegria e leveza. Porque as nossas crianças sabem que o papai e a mamãe fingem um pouquinho de arrumar a casa quando as visitas chegam. Olha o que a gente está transmitindo de informação. Essas casas, então, abertas, fazem com que nós possamos promover vínculos que se expressam também no culto comunitário. É isso. Nós percebemos nitidamente que as pessoas que participam de PG, elas sorriem mais no culto. Nós temos um espaço bem informal, onde nós criamos um ambiente também de interação, e a gente percebe que conforme as pessoas foram entrando nos PGs, nos PGMs, o culto, o período anterior ao culto tem mais gente, e o período posterior ao culto tem mais gente sorrindo. Gente sorrindo, contando história e dando risada. Isso tem a ver com a comunhão, tem a ver com a interação, as pessoas que se conhecem, estão compartilhando da sua vida. Até meia-noite, né? Deixa eu ver. Já vou encerrando. Eu amanhã de manhã, se vocês vierem, fica o convite também, eu vou retomar a partir daqui para que também não seja um galope, não faz necessário, não é esse o objetivo. Mas se nós olhamos aquilo que nós vemos em Atos é um livro fantástico, ele vai nos mostrar que há aqui uma comunhão, testemunho, oração e manifestação do poder de Deus, Atos 4:31. O resultado dessa experiência está em Atos 4:32 e seguintes, de pessoas que experimentam por esta comunhão numa casa onde estão orando, que os alicerces da casa estremecem. Eu acho isso fantástico. É um grupo de gente que se reúne dentro de casa, que intercede, que louva, que está adorando ao Senhor, e os alicerces estremecem. Pode ser a nível real, lá em casa acontece com bastante frequência com o nosso PG, que os alicerces estremecem, mas também a nível espiritual. Os alicerces que Deus quer colocar em ordem, aqueles alicerces que Ele quer construir, esses precisam algumas vezes serem estremecidos. Nós criamos uma rigidez
que Deus olha para ela e diz: eu gostaria que fosse um pouco mais maleável para o meu agir, que houvesse espaço para eu entrar, que houvesse espaço para eu fazer a minha obra, que houvesse oportunidade de eu adentrar aí na intercessão, na oração, no louvor, que eu pudesse me manifestar de forma direta, concreta, poderosa e fiel. É isso que Deus quer fazer, para que depois, então, quando nós olhamos para Atos 2, 42 a 47, que é o texto que nós vamos olhar um pouco mais amanhã, nós vamos ver que essa solidariedade, esse amparo mútuo, essa celebração se torna missão, porque Deus acrescenta os que iam sendo salvos. Os cristãos tinham tudo em comum. Era essa a experiência. Por quê? Porque eles conviviam nas casas. Alguns, sim, de fato, vendiam suas propriedades e colocavam à disposição porque eles iam viver em função da missão, e é isso mesmo. Barnabé fez isso. Propriedades eram vendidas porque essas pessoas estavam abrindo mão, porque elas estavam indo para a missão. Mas Atos 2 nos mostra que eles tinham tudo em comum. Sabe quando isso é assim? Quando a pessoa que te visita abre a sua geladeira e pega alguma coisa para comer. Quando foi a última vez que uma visita foi na sua casa e abriu a geladeira e teve a liberdade, a tranquilidade para poder abrir a geladeira e pegar uma coisa para comer? Eu acho isso fantástico. Eu tenho um grupo de adolescentes, um microgrupo de discipulado, que eles vão na minha casa e adolescente, meu Deus do céu, eu fico pensando quando os meus chegarem lá, porque não há fundos, comem o que encontram pela frente. E daí na minha casa eles começam assim, eles vão começando com as frutas, o que eu já acho fantástico, porque a gente gosta de frutas, sempre tem uma cesta de frutas, eles começam com as frutas. Depois desses dias estavam lá abrindo o armário. Num primeiro momento me deu um estranho assim, olha a liberdade do guri. Abrindo o armário, tem uma bolachinha aí? Ele fez aquela cara de... Eu falei, tá ali ó, na segunda prateleira. Isso é ter coisas em comum. Porque quando nós convivemos com pessoas que compartilham conosco as suas vidas, nós não vamos mandá-las de volta para casa com fome ou com necessidades. Nós já tivemos PGs na experiência de, durante PGs, as pessoas fazerem ofertas, porque sabiam que havia necessidades. Quando as pessoas têm a humildade suficiente também para pedir ajuda. Nós sabíamos que havia necessidades ali emocionais e relacionais. Nós sabíamos que haviam carências e demandas. Isso é ter tudo em comum. Não é algo extraordinário. Acontece na vida de quem abre as suas casas e compartilha com outros das suas necessidades. Isso é um pouco desse agir de Deus na história do seu povo, com feitos extraordinários na vida daqueles que simplesmente dizem: Deus, eu quero que aquilo que eu leio na Tua palavra, estes Teus atos poderosos, os Teus grandes feitos, não sejam experiências do passado, mas que sejam aquilo que eu no dia a dia vejo acontecendo diante dos meus olhos. Essa é a minha oração, também em favor de vocês, como igreja do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra, que palavra. Nós possamos viver isso. Nós possamos consagrar nossa vida inteira para o Senhor Jesus. Tudo da nossa vida. Adorar ao Senhor, sermos verdadeiros adoradores em tudo. Você quer dizer comigo hoje: meu coração é teu, Senhor, e eu quero viver para te adorar. Para te adorar. Então vamos dizer: Senhor, o meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre.
para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Diga pra ele, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. A nossa vida é tua, Senhor. A nossa casa é tua, Senhor. Tudo, Senhor, cada detalhe nós consagramos a ti. Queremos viver para a tua glória. Queremos que o Senhor tenha total liberdade para usar tudo da nossa vida. Que possamos, Senhor, te honrar e te glorificar em tudo e para sempre. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Esse é o meu prazer maior. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. É o nosso propósito, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aplauda ao Senhor, adore ao Senhor. Ele é digno, maravilhoso Jesus. Amém. Amém. Estava ouvindo a mensagem quando eu vi a parte ali, contando aquela parte da arqueologia. Fiquei pensando assim, talvez o mover de Deus no meu coração. O pequeno grupo que está na época de multiplicar, se não quer multiplicar, acha que não vai dar, a igreja vai subsidiar. Você pode ligar na secretaria e retirar uma marreta, derrubar os muros, para mais pessoas participar. Obrigado, Renato, obrigado pela palavra, obrigado, irmão Éder, por nos estar conosco aqui, ministrando. E antes ainda do nosso último hino, nós queremos ter um momento especial. Eu gostaria de convidar o Jussan para vir à frente. A Bruna pode acompanhar o Jussan, só porque eu sei que ela gosta de falar em público, devo chamar o Jussan aqui para frente, porque Deus colocou no coração do Jussan o desejo de estudar teologia e de se preparar para um dia estar no ministério. Pode subir aqui. Está no ministério e é uma alegria de forma especial. Amanhã o Jussan está fazendo uma faculdade da nossa igreja, que é a EAD, mas 1, 2 vezes por ano ele vai
até Porto Alegre para assistir uma semana de aula, e amanhã o Jussan está indo lá. Não vai estar conosco porque ele já tem segunda cedo aula. E é uma alegria porque o Jussan está nesse processo de PGM desde o começo. O primeiro treinamento, quase um treinamento protótipo. O Jussan estava lá, treinando, se preparando, foi o primeiro auxiliar, multiplicação, se tornou líder. Junto com o nosso irmão Gerson, se tornaram os 2 primeiros supervisor, discípulo. E Deus tem movido, Deus tem feito grandes coisas na sua vida, a gente sabe. Deus tem te levantado, Deus tem te dado vários dons. E agora Ele está colocando esse novo desafio na sua vida, de ir lá se qualificar, se preparar. 4 anos de muito estudo, de muito confronto de ideias, de conseguir entender, de troca de opiniões, mas com certeza muito aprendizado, de um preparo para coisas maiores que o Senhor tem aí na sua vida. E é uma honra para nós como igreja ver a sua história, a história da Bruna, da família que vocês foram construindo, daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, e ver essa disposição que vocês sempre tiveram para servir o reino de Deus. Agora só um passo mais naquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Eu queria convidar também o pastor Carlos para estar aqui junto conosco nesse momento, que também tem feito parte da história do Jussan, desde o começo da caminhada. Vamos estar abençoando. Convido a igreja a levantar a mão. Eu também queria pedir até para o pastor Éder, porque o pastor Éder Carvalho, eu não sei até que ponto, e creio que ele sabe, mas ele tem bastante influência também no processo de conversão, no começo da história do Jussan. O Jussan sempre falava muito do Éder. Antes de eu conhecê-lo, eu já conhecia pelo testemunho do Jussan, e também está aí levantando a mão, abençoando a vida dele. Querido amado Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida do Jussan, Pai. Pela transformação na sua vida, pelo seu chamado, pela disposição que ele tem tido, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, nós conhecemos ele, sabemos de toda a correria do seu dia a dia, que já é natural, e mesmo assim ele não se cansa, ó Deus, para dedicar tempo ao Senhor, para te servir. Ó Deus, seja para discipular, seja, ó Deus, para liderar, para supervisionar, seja, ó Deus, para pregar o teu evangelho, para aconselhar. Ele está ali sempre disposto, ó Deus, e nós te louvamos por isso, ó Pai. É rico, ó Deus, o galardão daqueles que colocam suas vidas, ó Pai, em primeiro lugar, no centro da tua vontade, ó Pai. E agora o Jussan, Senhor, em mais um desafio, em mais um chamado, que nós sabemos, ó Pai, que não é um chamado simples, não é algo passageiro, mas é um chamado que vai além ainda do que, talvez até do que ele imaginasse. Mas hoje o Senhor tem chamado para se preparar, ó Pai, na faculdade de teologia, ó Deus, não só fazer um curso de teologia, mas se preparar para um chamado, para uma vocação que o Senhor tem colocado no seu coração. Ó Pai, eu quero te louvar pela vida dele, quero te louvar pela vida da Bruna, ó Pai, por ter sido, ó Deus, essa fiel esposa, auxiliadora, Senhor, porque nós sabemos que se o Jussan, ó Deus, tem muitas vezes corrido para cá e para lá, é porque a Bruna tem dado todo o apoio como auxiliadora na vida dele, ó Pai. Muitas vezes cuidando das meninas para que ele pudesse servir, outras vezes vindo junto e cuidando das meninas para poderem estar junto. Eu te louvo, ó Deus, eu te louvo porque nós, quando servimos ao Senhor, nós dependemos de uma esposa especial ao nosso lado, ó Pai. Eu te louvo pela vida da Bruna, pela disposição dela também, Deus, em todo o chamado que o Senhor tem feito na vida deles. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe esse novo começo, ó Pai, essa nova etapa na sua vida. Peço de maneira especial pela viagem dessa semana que ele vai fazer, por essa semana que ele estará lá em Porto Alegre, ó Deus, se preparando, se dedicando, ó Pai, e aprendendo de Ti. Que o Senhor possa ir com ele, que o Teu Espírito possa ir falando no coração dele, Senhor, e que o Senhor possa estar guiando e cuidando ele em todo esse trajeto, ó Pai, toda essa viagem. Assim nós o abençoamos, ó Pai, e queremos dizer que somos orgulhosos pela vida dele, ó Deus, e por aquilo que o Senhor tem levantado. Assim nós o consagramos em nome de Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. Amém, Pai. Amém, queridos. Amanhã nossa conferência ela continua. Amanhã nós faremos nos horários dos cultos, às 9 às 19, assim como nos cultos normais, durante o ano, é a mesma palestra. Então amanhã você pode escolher, ou pode vir nas duas também para pegar bem a palavra, né? Esteja conosco nas nossas programações amanhã. E desejamos que Deus possa guardar vocês, abençoar vocês, guiar vocês a cada dia da vida de vocês, mas especialmente dando uma boa noite
de descanso. Temos ainda um hino de louvor e na sequência podemos ir na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém, aleluia. Falando em uma auxiliadora que está sempre ao nosso lado, a Thaís me pediu para lembrar pela segunda vez que acabou os hambúrgueres. Mas tem pizza do Recanto para ser vendido aqui na cantina. Se alguém ainda quer comer uma pizza lá do Recanto do Osmar, é por fatia. Quer comer uma fatia, 2,15, tem para vender ainda, para você não ir para casa com fome. Que Deus abençoe. Vamos na paz, nosso Deus.